A graça e a paz de Jesus, igreja. Que bom que você está aqui. Que bom que você teve as suas forças aí renovadas pelo Espírito de Deus. Muito bom estarmos aqui hoje. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E hoje nós vamos continuar olhando para o Evangelho de Marcos e essa parte que para mim é a minha parte preferida, que são os milagres de Jesus. E a gente aprende tanto com os milagres de Jesus. Então, Marcos capítulo 2, nós lemos do versículo 1 ao versículo 12, a palavra de Deus. Eu creio que os irmãos já encontraram. Marcos capítulo 2, versículo de 1 ao 12. E diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Nós te louvamos porque a sua palavra continua fazendo milagres hoje. E nós clamamos agora, Senhor, que a tua palavra venha fazer aquilo que ela fez, registrado agora nesse texto. Venha mesmo trazer grande glória para o teu nome. Venha mesmo exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha mesmo transformar e abençoar o seu povo. Abre agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os ouvidos espirituais, os olhos, a mente, o coração do teu povo, para que eles possam entender, perceber a sua palavra, e que a sua palavra venha trazer transformação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você voltar comigo aí a página, no meu caso a minha página, para o capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Você então começa a perceber que, nesse texto aqui, nós temos uma multidão, como sempre, com Jesus. Nós temos os discípulos com Jesus. Nós temos a multidão que procurava Jesus para que ele fizesse milagres. Nós tínhamos ali os mestres da lei, que queriam entender quem é esse homem.
Mas se você se lembra do que nós falamos na última mensagem no capítulo 1, o que Jesus faz, o milagre que ele faz na cura de um leproso. Mas nunca em Israel, ninguém nunca curou um leproso. Porque a lepra era tida e era vista como algo, um sinal divino. Só Deus podia curar a lepra. Só Deus podia purificar um leproso. Então, Jesus purifica o leproso e o manda aos sacerdotes. Ele está querendo abrir uma conversa com os sacerdotes. Ele quer conversar com os líderes religiosos do seu tempo. Ele quer fazer uma pergunta para eles. Quem vocês dizem que eu sou? Ninguém nunca curou, mas eu curo. Agora você percebe que eles estão aqui já, e daqui para frente eles vão andar com Jesus. Eles vão perseguir Jesus, eles vão avaliar Jesus. Eles vão raciocinar no seu íntimo. Que tipo de palavra é essa? Quem esse homem pensa que ele é? Mas depois que passa essa fase de investigação, que eles não fazem nenhum tipo de pergunta, eles começam a querer colocar Jesus em xeque, começam a querer fazer perguntas para pegar Jesus. Jesus está aqui, uma mulher pega em adultério. A lei diz, mas o Senhor o que diz? Depois eles vão querer trazer homens com enfermidades que ninguém pode curar. É muito importante nós notarmos isso. É trazido a Jesus um endemoniado mudo. E nós vamos vendo que Jesus, teste depois de teste, ele vai cada vez mais ganhando fama, reconhecimento e entendimento das pessoas de quem ele é. Mas apesar de tudo que ele faz, os líderes religiosos estão dispostos a matá-lo. A matá-lo. Então é por isso que você vê aqui uma multidão cercando a casa, uma multidão procurando por Jesus. Tem gente de todo tipo, interesseiros, curiosos, pessoas contra, pessoas a favor. Tem gente de todo tipo, e Jesus lida com todos eles. Mas, no versículo 3, o texto nos diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então esse homem agora é um paralítico. É introduzido a cena, você imagina a cena, é uma coisa quase que cômica, de filme. Os homens chegam ali na casa, vem aquela multidão cercando, ninguém entra, ninguém sai, o negócio está abarrotado de gente. Mas note uma coisa, o que Jesus está fazendo? Jesus está pregando a palavra. Note a ênfase que nós temos, todas as vezes que Jesus vai operar milagres, o que ele está fazendo? Ele está pregando a palavra, porque mais importante do que qualquer milagre é a palavra, porque o que faz milagre é a palavra. A centralidade da pregação do evangelho, isso nunca mudou e não pode mudar, porque é a palavra que faz. E ele estava pregando a palavra, e mais uma vez, ele é interrompido, como ele foi interrompido pelo leproso. Mas dessa vez o negócio é dramático. Abrem o teto e colocam, vai baixando aquele paralítico. E aí esses mesmos mestres da lei, que estão ali arrazoando em seu coração. O Jesus, o que ele vai fazer? Porque eles olham o paralítico, e o paralítico, assim como o leproso, ele tem uma sina em Israel. O paralítico, ele era visto como uma pessoa amaldiçoada por Deus. O cego era uma pessoa que era vista amaldiçoada por Deus. Aliás, se você tem alguma deformidade, enfermidade, alguma doença, é porque você está amaldiçoado por Deus. É porque Deus não te ama. Porque se Deus te amasse, você ia ser rico, próspero, feliz, abençoado, saudável. Essa chama teologia da prosperidade no tempo moderno. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Então eles trazem esse homem. E Jesus é um cara que ele só se envolve com esse tipo de gente que não presta. Os discípulos dele são galileus, pescadores, é a pior raça que tem. Tanto é que o testemunho desses caras nem valia nos tribunais. Se você trouxesse um galileu, pescador, para testemunhar alguma coisa na corte, ele não valia nem como testemunha.
Assim como a mulher, também não. Aí nós temos os galileus, pescadores. Lembra do livro de Atos, quando eles começam então a pregar, e o povo começa a ver em Jerusalém, são galileus, estão bêbados. Não vale nada. Pensa num povinho que não valia nada. Aí Jesus, ele se mete com um leproso. E não feliz, ele mete a mão no leproso. A lepra vai embora. O homem é curado. Depois disso, agora me traz um paralítico. Olha lá, certeza. É um pecador. É a escória da sociedade, é um homem pobre, um homem rejeitado. Quem quer alguma coisa com esse homem? Certeza que Deus está contra ele. É amaldiçoado. Era assim que eles eram vistos. E por que eles eram vistos assim? Ninguém queria relacionamento com eles. Eles eram jogados. Eles eram colocados nos lugares para pedir esmola, porque era a única maneira de sobreviver. Essa é a escória. Mas Jesus lida com a escória. E eles trazem então para Jesus. E é interessante que no versículo 5, se você estiver com a sua Bíblia aberta, diz que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Essa é a pergunta que eles fazem. É isso que eles vão perguntar para Jesus. E é interessante aqui que se você trazer isso para a nossa realidade, para o nosso tempo, muitas vezes nós chegamos assim para Jesus, como esses amigos e como esse paralítico. Como que eles chegam para Jesus? Imagina que eles trazem agora para Jesus um paralítico. Jesus olha para a cara dele e fala: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí você consegue imaginar aquilo que passou na cabeça desses amigos e do paralítico? Ô Jesus, eu não sei se o senhor entendeu direito o que está acontecendo aqui, mas o que esse homem precisa é ser curado. É legal esse negócio aí que você perdoa os pecados dele e tal, né? O senhor faz o que você quiser aí, mas ele não veio buscar isso aqui. Ele veio buscar cura. O que isso fala para mim e para você? Por que isso aqui é relevante para mim e para você? Porque é dessa maneira que nós chegamos muitas e muitas e muitas vezes para Jesus. Como? Nós chegamos para Jesus com os nossos problemas, falando: Jesus, olha, precisa resolver isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali. Jesus, a gente já chega com o nosso discurso pronto para Jesus. Nós já chegamos com a solução do nosso problema para Jesus. Jesus, se o Senhor fizer isso, os meus problemas se acabaram. Mas Jesus, Ele olha muito mais fundo, profundo, para nós, para a nossa vida e para os nossos problemas, do que nós mesmos. Porque Ele pode enxergar onde nós não podemos. Jesus, então, Ele vai na raiz do problema. Porque Jesus não quer transformar a sua vida apenas exteriormente. Ele quer transformar interiormente, para que então o exterior seja transformado. Jesus, então, Ele vai na raiz do problema do homem. A pergunta que fica, então, qual que é a raiz do problema do homem? Qual que é o maior problema do homem? O maior problema do homem é o pecado. Não é falta de dinheiro, não é falta de emprego, não é falta de saúde, não é porque você tem alguma enfermidade, não é porque você tem algum problema psicológico, físico, emocional. Esse não é o seu problema. A raiz está em outro lugar. A raiz é o pecado. Aquilo que faz separação de vós e o vosso Deus. O nosso problema é o nosso pecado, aquilo que nos separou de Deus, e o pecado nos atinge todas as áreas da nossa vida. Não tem área nenhuma da nossa vida que não seja afetada por causa do pecado. Ele destruiu com a nossa vida.
Então Jesus, ele não quer curar você, ele não quer me curar, ele não quer curar esse paralítico apenas para que ele seja curado, volte a andar, morra, e é isso aí. Jesus quer fazer esse homem não apenas mais andar fisicamente, Jesus quer fazer esse homem andar espiritualmente. Jesus quer trazer uma cura completa sobre a vida dele. Jesus quer trazer uma cura completa sobre a sua vida. Porque às vezes você chega para Jesus com o seu discurso pronto. Jesus, é esse aqui que eu preciso. Aí Jesus olha para você e fala assim, não. Não é isso que você precisa. Eu vou te dar o que você precisa. Ele vai te dar um novo coração. Ele vai te dar uma nova disposição mental. Ele vai te dar sede e fome pela palavra. Ele vai te dar agora um novo começo, um novo relacionamento com o Pai. Agora Ele vai te dar acesso a Deus. É para isso que Ele veio. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Transformar você. Porque talvez você está pensando assim, nossa, que história legal. Mas essa é a sua história, essa é a minha história. Porque talvez a grande maioria de nós foi trazido para a presença de Jesus através de algum amigo. Que nos jogou ali, na frente de Jesus. E um dia Jesus olhou bem para nós e disse assim, meu filho, minha filha, os seus pecados estão perdoados. E a sua vida foi transformada. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Agora no versículo 7, de novo a pergunta que eles fazem dentro de si. Quem é esse que blasfema? Quem que ele pensa que ele é? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E nisso eles estão corretíssimos. O pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado, ele só pode ser perdoado por Deus. Não tem nada que eu possa fazer para perdoar o seu pecado. É a mesma coisa que você vai lá e você bate na cara de alguém. Você dá uma surra em alguém. Aí depois você chega para mim e pede perdão. Eu queria pedir perdão porque eu bati naquela pessoa e eu falo assim, não, você está perdoado. Não foi em mim que você bateu, você não me ofendeu, não foi a mim que você fez alguma coisa. É isso aqui que eles estão pensando, o pecado é uma ofensa contra Deus. Quem pode perdoar pecados é Deus. É Deus. E é isso mesmo que ele está querendo mostrar para eles. Jesus está querendo tirar a venda dos olhos deles. Aí no versículo 9, Jesus ele vai responder ao arrazoado do coração deles, dizendo, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então Jesus ele chega para eles, sabendo, conhecendo, porque o Espírito Santo revela a ele aquilo que ele tem no coração dele. Jesus, esses caras não ficou feliz com essa frase, hein, não. Jesus às vezes pergunta, o que vocês acham que é mais fácil? E por que é mais fácil? Por que Jesus fala isso? Vamos fazer o seguinte, Felipe, os seus pecados estão perdoados. Alguém conseguiu medir? Dá para ver que o pecado dele foi perdoado? É uma coisa subjetiva, não objetiva. Não tem como medir. Não tem como você ver isso. Eu posso falar que os pecados dele foram perdoados, ele vai sair feliz da vida com os pecados perdoados. Aí você olha na minha cara, mas Rodrigo, quem é você para perdoar pecado? E você está certo nisso, quem sou eu para perdoar pecado? Então Jesus ele não está curando um paralítico. Porque, meus irmãos, eu fico às vezes olhando as pessoas. Jesus, assim como o Senhor curou um paralítico, cura esse aqui hoje. Assim como o Senhor curou o cego, cura esse aqui hoje. Jesus pode fazer isso, não tem dúvida nenhuma. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele criou o universo com a palavra dele. Não tenho dúvida nenhuma. Mas Jesus não está curando um paralítico para curar um paralítico. Ele não está curando um paralítico para dar alívio temporal para ele. Deus não está preocupado com isso. Ele não está. Se você tiver que passar uma vida miserável para entrar no céu,
para andar na presença de Deus, Deus vai fazer isso por você. Porque vale mais você ter uma vida miserável nesse mundo e entrar no céu, do que ser a pessoa mais rica desse mundo e ir para o inferno. Então, esse negócio de Jesus estar curando, ele tem um objetivo, ele quer mostrar uma coisa. Então, vocês acham que é mais difícil, que é mais fácil, aliás, eu falar para o Felipe que os pecados dele estão perdoados? Você acha que é mais fácil, porque ninguém pode medir, ninguém pode ver? Então tá bom, eu vou fazer para vocês o que vocês acham que é mais difícil, para vocês verem que eu tenho poder e autoridade para perdoar pecados. Felipe, pega a sua cama, pega a sua maca, levanta e vai para casa. Jesus não está curando um paralítico, ele está mostrando que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Jesus está provando, em outras palavras, que ele é o agente de Deus que veio para trazer o reino de Deus, que veio para destruir com as obras de Satanás, que veio para reverter os efeitos do pecado e nos trazer de volta para o Éden. É isso que ele veio fazer. E é isso que ele faz. E aí o Felipe pega a maquinha dele e vai embora, feliz da vida, com os pecados perdoados e com a vida transformada. Porque, de novo, Jesus ele não quer lidar apenas com os seus problemas físicos e materiais. Jesus quer lidar com os seus problemas emocionais, com os seus problemas espirituais, com a raiz de todos eles, que é o pecado. E ele vai fazer isso na nossa vida. Ele vai fazer isso na nossa vida. E por que perdoar pecados é mais difícil? Jesus, perdoar pecados é só o cara declarar que está perdoado, não é não? Não. Por que curar um paralítico, purificar um leproso, curar um cego é mais difícil? É mais fácil do que perdoar pecados. Porque para perdoar pecados, Jesus teve que morrer e derramar o seu sangue. Curar paralítico, curar cego, purificar leproso. Isso é simples. Com uma palavra ele faz isso e tudo é transformado. Aliás, com uma palavra ele podia curar toda a enfermidade de todas as pessoas do mundo. Ele podia fazer isso. Todas elas. Mas para perdoar um único pecador, ele teria que morrer por ele para cumprir a justiça de Deus. Para que Deus pudesse ser santo, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Perdoar pecados custou a vida do Filho de Deus. Então, para vocês que acham que perdoar pecados é mais fácil, de novo, eu vou fazer aquilo que vocês acham que é difícil. Vai embora com a sua cura. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, é interessante notar aqui que Jesus ele não debate com eles. Jesus, conhecendo aquilo que tem no coração deles, ele não debate com eles com palavras. É isso que vocês estão pensando? Jesus não traz um argumento teológico. Jesus debate contra eles, apresenta para eles fatos que eles não podiam negar. Vocês acham que eu não tenho essa autoridade? Então pega a sua maca e vai embora. Jesus debate com ações. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender uma coisa. Você não foi chamado para ganhar discussões teológicas. Você não foi chamado para ficar insistindo com pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Você foi chamado para viver o Evangelho, para demonstrar que você é esse paralítico que Jesus pegou, perdoou os pecados e curou. Através da sua vida, do seu testemunho, do seu exemplo, você vai atrair outros para Cristo. Para de querer ficar ganhando os outros com palavras. Pregue, como disse um antigo sábio, pregue a todo momento. Quando necessário, use palavras. Nosso chamado é para viver o Evangelho. Se Deus nos der a oportunidade de pregar, a gente prega. Mas o nosso chamado é para isso. Então Jesus ele vai transformar esse homem por inteiro. Ele vai restaurar agora esse homem, a sociedade. Ele vai restaurar esse homem agora, até a própria família, porque a família rejeitavam essas pessoas. Ele vai restaurar esse homem agora, a comunhão de Deus, porque esse homem não podia entrar no templo para adorar. Ele vai restaurar esse homem completamente em todas as áreas da vida dele. Agora, uma coisa que
nós precisamos aprender que Jesus quer usar você para viver o Evangelho, para ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Porque o que Jesus está fazendo aqui? Jesus chama pescadores que ninguém dava nada para eles, não valia nada, nem o testemunho valia. Jesus, ele anda no meio de pecadores, ele toca em leprosos, o leproso é curado, ele sai anunciando aquilo que Jesus fez. Ele usa a vida do paralítico como exemplo da sua autoridade, do seu poder, de quem ele é. Jesus quer usar a sua vida também, como boca dele. Porque muitas vezes, Jesus já fez, ele não vai fazer, ele já fez grandes coisas na sua vida. Qual que é o maior milagre de Deus na sua vida? É esse, você está sentado aí hoje. O ser humano natural não quer estar aqui. O fato de você estar sentado nesse lugar hoje, demonstra a obra que ele fez na sua vida. Mas como que eu posso fazer então agora para ser usado, ser um instrumento de Deus? Vai e vive o Evangelho. E todas essas outras cadeiras que vocês estão vendo vazias vão se encher nesse lugar. Porque Jesus continua fazendo milagres. E o maior milagre que ele fez foi há 2000 anos atrás. O resto, meus irmãos, é consequência. Ele te dá um emprego, ele curar a doença, ele libertar o que seja, é consequência de andar com ele. Os discípulos estão andando com ele, a coisa que eles mais veem é milagre. É milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Mas depois, no dia da crucificação, todo mundo abandona ele, porque eles ainda não tinham entendido, eles tinham visto milagres. Milagre não transforma, o que transforma é a ação do Espírito Santo. O que transforma é o Senhor entrando no nosso coração e transformando lá dentro, tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne. É isso que vai transformar a sua vida, e é isso que ele fez e transformou a sua vida. Então seja você também um agente de Deus, um proclamador de Jesus Cristo no mundo. Mas é interessante o versículo 12, porque o versículo 12 diz assim: e ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aí a gente vê um negócio desse, aí eu falo para o Felipe, aqui ele entra aqui, aleijado, e não, eu falo que o pecado dele está perdoado, vocês não acreditam em mim. Aí eu falo, então tá bom, levanta aí, Felipe, e anda. O Felipe levanta e anda na frente da congregação inteira. O povo chega a dar mortal no banco. Que é isso? A gente nunca viu um negócio desse. E glorificaram a Deus, atônitos por aquilo que acabara de acontecer. Sabe qual é o problema disso? Esse é o louvor que não muda ninguém. Esse é o louvor que sai da boca para fora e não muda o coração. E Jesus não está interessado nesse louvor. Ele quer e ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque aí você escuta tudo isso, e você lê essa passagem, você sai daqui, uau, que passagem maravilhosa, que texto maravilhoso, que Deus grandioso, e amanhã você continua vivendo do mesmo jeito. É o louvor que não muda ninguém. O nosso chamado é para viver esse evangelho, viver essa transformação. E não ser uma multidão que está maravilhada com os milagres de Jesus, porque é muito fácil para a gente ficar maravilhado com os milagres de Jesus. Mas a gente precisa entender o que esses milagres fazem e para onde eles apontam. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre, ele aponta para um lugar. É para Cristo e quem Ele é. É para Cristo. Então nós buscamos Jesus por quem Ele é. E por aquilo que Ele pode fazer por nós, espiritualmente nos transformando a nossa vida. Nós sabemos que só Ele pode trazer a cura completa, a restauração completa, em todas as áreas da nossa vida. Nós não buscamos Jesus
por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer por nós, para nos aliviar de maneira material, de maneira temporal, nós buscamos Jesus para ter as nossas vidas transformadas, porque Ele é o único que pode transformar de fato a nossa vida. Só Ele pode fazer isso por mim e por você. É por isso que nós buscamos Jesus. E de novo, eu quero reforçar esse ponto. Eu não estou dizendo que Jesus não pode te dar aquilo que você precisa e transformar aquela história que ninguém mais pode. Ele tem poder para fazer isso. Mas a preocupação dele é transformar o seu coração, a sua vida, para que você possa entender que a raiz dos seus problemas é o seu pecado. Para perdoar o seu pecado e transformar, e te libertar da escravidão do pecado, do reino das trevas, e te dar uma nova vida. Então todas as outras coisas vão começar a cair no lugar certo. E Ele vai trazer aquilo que você precisa, e vai te dar, e vai te abençoar, e vai cuidar. O que, aliás, Ele já tem feito. E muito. E muito. Olha para a sua vida, meu irmão. Olha para a sua vida, minha irmã. Nós que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Porque Ele é bom. Porque Ele é gracioso. Agora nós vamos participar da ceia. Nós só podemos participar da ceia porque Jesus, Ele veio ao nosso encontro. E fez um milagre muito maior do que curar um paralítico. Ele fez mortos voltarem à vida. Ele nos ressuscitou da morte. E é isso que toda essa história aqui quer apontar. Nós só podemos participar agora dessa mesa porque Jesus se entregou. Porque Jesus nos purificou. Porque Jesus nos salvou. Ele derramou o sangue dele. E essa é a mesa do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja para participar da mesa do Senhor. Queria chamar os presbíteros aqui na frente, a gente vai